Primeiro dia. O caminho era estreito e lamacento, margeado por uma floresta pouco espessa. Árvores de troncos finos e compridos cresciam, assemelhando-se a espectros perdidos na densa cerração, que deixavam a paisagem quase invisível na névoa, que fazia o medo dilatar-se diante das inúmeras possibilidades de perigo que a neblina camuflava. Quem poderia saber ao certo o que esperava por um viajante sozinho naquelas paragens, naquelas condições climáticas? O ruído de um pequeno roedor era o bastante para acelerar os corações viandantes. As chances de se concluir um percurso chegando em segurança ao seu destino eram de mais ou menos 50%. Por isso, era muito raro uma pessoa viajar só, o que não era o caso do padre Felipe, que viajava em uma carroça barulhenta, onde levava seus poucos pertences, puxada por um raquítico cavalo à beira de uma falência física. Por vários trechos, o jovem padre, penalizado da pobre criatura, apeava e o ajudava na penosa tarefa de deslocar peso por um caminho lamacento e escorregadio. Nada intimidava o jovem. Seria impossível temer a qualquer coisa ou pessoa quando se havia vivido no bispado de Cerveteri, sob o jugo de Sérgio, o conde de Túsculo, durante o tempo em que o tirano bispo esperava pacientemente sua hora de voltar ao trono papal, que fora forçado por Lamberto de Spoleto a ceder em favor de João IX. E essa volta se deu em 29 de janeiro de 904 a.C., quando reassumiu a direção da Igreja. Logo que tomou novamente o poder, o sanguinário inimigo de Papa Formoso declarou guerra contra os senhores feudais, em uma briga por territórios, criando uma época de violência constante e intensa, que seria lembrada como o Século de Ferro. Felipe testemunhou toda a manobra suja de Teofilato I, que se autoproclamou senador do povo romano, entre os títulos de nobreza, e sua esposa e filhas libertinas e ambiciosas, para elevar o parente bispo de volta ao comando da Igreja. Sérgio, com a ajuda de Teodora Maior e a caçula Marósia, que juntas dividiam os aposentos do aspirante ao trono de Pedro, manipularam todos os caminhos possíveis até a cadeira pontifícia e, destronando o Papa Cristóvão, o encarceraram junto ao já condenado Leão V. Então, por meio de um processo forjado, levaram seus predecessores à morte. O jovem padre viajava com o pensamento tomado pelas tragédias recentes. Ainda poderia viver aquele dia fatídico. Podia mesmo rever os corpos decapitados dos antigos papas, com o vômito a lhes queimar a garganta. Depois de ter, por vários dias, acompanhado secretamente a montagem da farsa contra os antigos pontífices, ver os papas degolados era aterrador. Alguns dias antes havia procurado pelo superior. Ele precisava saber que o processo era uma farsa montada pelos parentes do bispo. Precisava salvar 2 inocentes. Entrou inclinado no gabinete e viu estarrecido, sob os olhos da estátua da Mãe de Jesus, uma cena promíscua e estarrecedora entre aquele que deveria ser esposo da Igreja e Teodora,
a esposa de seu primo Teofilato. E se não bastassem os dois compromissados em franco adultério, Marósia, a filha prometida para Alberico de Spoleto, fazia parte daquele jogo de luxúria e libertinagem, tão impróprio para o local. Pareciam cães pelo chão da sede papal. O rapaz se retirou chocado. Tinha o peito opresso e os olhos ardiam, anunciando lágrimas de tristeza e decepção. Teodora, a jovem, sempre o provocava. Entrara em seus aposentos dias antes. Ela era bela e cheirava a erva doce. As mãos dela pareciam cetim quando passeavam pelo corpo do jovem noviço. Os lábios doces e quentes da moça arrebataram o religioso em um mundo de sensações até há pouco desconhecidas, e ele se entregou, sucumbiu aos encantos da bela prima do Papa. O corpo dela era macio e delicado, e ele não pôde resistir e pecara. No dia seguinte, ele acordou sozinho. O gosto amargo do remorso corroía seu espírito sensível e probo. Pensou em se autoflagelar, mas ao invés de cilício, outra vez, Teodora invadia seu quarto, seu corpo, seu pensamento, seu mundo. Dizia a si mesmo que seria só mais uma vez. Quantas vezes dizia isso a si mesmo? Não tinha a menor ideia. Naquele momento em particular, sentia-se profundamente decepcionado. Como poderia a Igreja de Roma exigir de um simples servo o celibato, enquanto seu chefe supremo deitava-se com mãe e filha? Entrou em seus aposentos e passou o ferrolho na porta. Achando pouco, empurrou o pesado móvel e criou uma barricada, isolando-o da sede papal. Sentado no chão, cobriu o rosto pálido e jovem com as duas mãos. As unhas encardidas feriram os olhos claros e sensíveis do padre, que chorou devido à agressão física, libertando assim uma torrente de lágrimas emanadas da agressão moral. Fortes e desesperadas pancadas na porta o trouxeram de volta à realidade. Momentos depois, o secretário do pontífice o conduziu à presença de Sérgio III. Nunca entre sem bater em meu gabinete, Padre Filippo. O que quer afinal de mim? Tem algo a me dizer? Não, senhor, desculpe-me pela intrusão. O que diabos veio fazer aqui? Vim pedir clemência pelos prisioneiros, seus antecessores. Baseado em quê? Um alarme soou dentro de si. As conspiradoras eram amantes do Papa. Seria perigoso dizer o que descobrira, sendo que o próprio pontífice era um dos arquitetos do plano nefasto de assassinato. No testamento do Senhor Jesus: vivei no amor enquanto prepara a ceia na casa do Pai. Nosso Senhor disse que o pecador arderá no fogo da geena. Eles devem morrer. Eu, como Papa, os condeno. Baseado em quê? Na doação de Constantino. Saiba que o imperador deste mesmo nome converteu-se ao cristianismo e legou todo o Império Romano do Ocidente à Igreja. Na verdade, amigo Filippo, embora não assumamos estes reinos pessoalmente, podemos coroar quem nos convier para reinar e de acordo com nossas necessidades. Portanto, a Igreja Católica Romana
É, na verdade, líder espiritual, política, com poder de decidir sobre a vida e a morte de hereges e desobedientes. Felipe percebeu naquele momento que assinara sua própria sentença de morte, e o sangue o gelou as veias. Fazendo uma vênia respeitosa, afastou-se da presença do líder católico. Alguns dias se passaram. Os predecessores de Sérgio III foram degolados e vários incidentes começaram a acontecer a miúde com o jovem padre. Uma tábua do assoalho soltara e ele por pouco não se precipitara nos porões cheios de objetos pontiagudos. No meio da noite, fora atacado por desconhecidos nos arredores do bosque, que circundava a sede papal. Fora salvo por muito pouco pelo fiel cão pastor, pertencente à casa que o adotara quando ali chegou. Felipe sabia que seria questão de tempo. Em uma noite de poucas estrelas, Teodora, como frequentemente fazia, apareceu em seus aposentos. Pensando estar marcado para a morte e condenado sem remissão, entregou-se aos carinhos da rapariga sem culpa. Abraçou docemente a amante e a tomou nos braços. Entretanto, ao levar a prima do Papa para o leito dele, notou algo se mexendo sob os lençóis. Suavemente recolocou a moça de pé e, com a ajuda de um cajado, remexeu as pesadas cobertas de lã. Uma serpente grande e venenosa o esperava sob as cobertas. Teodora berrou e chorou convulsivamente no ombro do amante, que explicou o que lhe ocorria. Conhecendo o poder e a sede de sangue do primo, Teodora assumiu uma expressão grave em seu rosto, assustado, lavado em lágrimas. O resto da terrífica noite passou insone, encostada no ombro de Felipe. O sol já ia a pino quando uma camareira disse a ele que deveria se encontrar com Teodora na igreja de São João de Latrão, ou o que restara dela depois do grande terremoto de 896 a.C., logo após o Ângelus. Os feixes de incenso em brasa tentavam em vão atenuar o odor nauseabundo dos corpos em decomposição enterrados no solo da igreja. As inúmeras velas, única fonte de luz da época, emprestavam ao local um aspecto lúgubre, realmente assustador. Com um pano cobrindo a cabeça e o nariz, Teodora sentou-se ao lado de Felipe. Deve ir embora daqui ainda hoje. Sabe bem que isso não é possível. Ele mandaria me seguir e matar facilmente, sem nenhuma testemunha nestas estradas ermas. Pedi a ele que o deixe ir. Para onde? Consegui que o enviasse para uma pequena igreja, ao sul da Calábria. O vigário faleceu há bem mais de um quinquênio, e ninguém aceitou ir para este povoado esquecido e pobre, onde as missas e demais ofícios são muito mal remunerados, quando o são. Como conseguiu? Consegui que me desse sua palavra, e desta ele não volta atrás. Ele não acredita que aceitará como tantos outros. Tem um mapa? Sim. Entregou a ele um pedaço de papel amarelecido. Vá o mais rápido que puder. Fique por lá um tempo, para que ele se convença que aceitou o cargo. Depois poderá fugir para qualquer outro lugar. E lembre-se, vou sentir sua falta.
Acredite, padre, eu fui intensamente muito feliz com você. E é em nome dessa felicidade que peço que parta. Prefiro o distante do que morto, pois dessa maneira posso ter alguma esperança de revê-lo. Obrigado, Teodora. Eu nunca mais vou esquecê-la. Eu sei. Um relâmpago, seguido de um estrondo ensurdecedor, tirou Felipe de suas lembranças e o trouxe de volta à realidade. O clarão revelou a ele figuras andrajosas, envoltas em peles de animais, que se esgueiravam pelas margens do caminho à espera de um viajor incauto. Figuras que, por aguardarem suas vítimas às margens das estradas medievais, eram conhecidas por marginais, nomes que ainda hoje é atribuído a assaltantes, indivíduos fora da lei, que vivem à margem, não só da estrada, mas de uma vida correta, de acordo com os ordenamentos legais. O que querem, seu bando de marginais? Façam o que quiserem, levem o que quiserem. Não tenho medo de vocês. Venho da sede papal. Vivi com Sérgio III por mais de 10 anos. Presenciei atrocidades impensáveis. Sobrevivi a mais de uma dúzia de atentados e escapei da sede papal. Portanto, nada pode me assustar. Os assaltantes continuaram imóveis e invisíveis. Papa? Atrocidades? Melhor não fazer nada. Além do mais, o padreco parecia mesmo pobre demais para correrem risco de se envolverem com Roma. Felipe passou por eles. As rodas da carroça atravessavam as poças, espirrando água barrenta em ambos os lados, lembrando um efeito mar vermelho de lama. O religioso seguiu por mais algumas horas. Depois, o cansaço dele e do animal o obrigou a parar. A chuva fina não o permitiu acender uma fogueira e seu corpo úmido resfriou, não permitindo conciliar o sono reparador. Apenas passava por breves cochilos, dos quais despertava sobressaltado. Quando enfim o sol apareceu no horizonte, ele agradeceu a Deus, fervoroso. Iria se aquecer com a estrela bendita da manhã.